Para mim é uma honra estar aqui, né, pregando essa palavra. Agradeço a vida do meu primo, pastor Nogueira, por não estar permitindo, né, nos falar de nós, né, e estou muito feliz. Acho um pouco diferente, acho que é a minha primeira vez, assim, né, transmitindo uma mensagem, mas espero que eu consiga me expressar bem, né, e eu creio que Deus ele tem uma palavra para cada um de nós aqui, nós conseguirmos entender o que o Senhor Jesus tem para nós, ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, amém? Irmãos, a palavra que eu vou ler, ela está em Gênesis, capítulo 41, versículo 28, versículo 29 e até o 31 eu vou ler, amém? A palavra vai dizer assim, ó. Exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque já foi decidido por Deus que se apressa a realizá-lo. Amém, irmãos? Irmãos, eu creio que todos nós conhecemos a história de José, né? A história de José é uma história cercada com muitos acontecimentos, com muitas emoções, né? Muitas mentiras, muitos conflitos familiares, muitas traições, muitas injustiças, né? Porém, José, ele é um homem que, para mim, ele é uma grande referência, né? Ele é um homem que ele perseverou no Senhor, ele soube esperar no Senhor. É um homem que não perdeu a fé. Em muitas situações da vida dele, onde ele passou momentos difíceis, né, momentos de aflição, onde ele foi caluniado, onde ele foi preso, eu fico imaginando eu passando por isso. E eu gostaria que nós aqui pensássemos assim, né? Em muitos momentos ali difíceis mesmo, de luta mesmo, que esse homem passou, porém ele passou fazendo a vontade de Deus, né? Servindo o Senhor, sempre adorando o nome do Senhor, não murmurando, mas perseverando com paciência. O que eu falo aqui, porque muitas das vezes nós passamos por algumas situações na vida que não chega nem às vezes a situação que José passou, né? Onde os seus irmãos ali todos maquiaram contra ele, né? Perseguiram ele a ponto de querer matá-lo. Mas Deus, ele é um Deus tão tremendo, igreja, que ele permitiu. Às vezes eu vejo pregações que fala que Moisés ele não tinha que contar o sonho dele. Mas a cada momento que José, perdão, a cada momento que José contava o sonho dele, causava algo dentro do coração dos irmãos deles ali. E é ali que vinha a perseguição, né? A ponto de eles querer fazer isso. Então eu vejo Deus permitir até para empurrar ele para o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? E quando ele vai ali, né, para o Egito,
e ele começa a ser provado, ali naquele lugar, e ele começa também entender todo o agir de Deus, todo o mover de Deus, que nós conhecemos a palavra e sabemos que ele foi honrado de uma maneira gloriosa, a gente vai entender tudo o que ele passou, né? Que essa situação de crise acaba a família dele recebendo o livramento do Senhor, porque através da vida desse homem, da persistência que ele teve, né, em perseverar no Senhor, a família toda dele é abençoada em tempos difíceis. Eu queria também deixar frisado aqui, né, que quando José ele foi abençoado, a bênção dele foi dobrada, né? Deus abençoou ele com a filha de Faraó, né? E em tempos difíceis, Deus deu 2 filhos para ele, né? E ali ele relata que colocou o nome dos filhos, um de Manassés, por ele ter esquecido todos os dias trabalhosos, né, que ele teve, e o outro Efraim, Deus fez ele próspero, né? Todos com significado. E é com essa palavra que eu queria dizer, né, para todos os irmãos, que a gente venhamos perseverar. Eu peço um pouco perdão pelo meu jeito de falar, pelo meu nervosismo, né? Como eu falei, é a primeira vez que eu transmito assim, a forma de pregar. Eu já troquei várias palavras aqui, eu acredito. Mas eu quero dizer para vocês que Deus ele é um Deus fiel e poderoso. Que, assim como aconteceu na vida de José, eu creio que Deus levantou muitos Joséres, né? Dentro da sua obra maravilhosa, que somos nós somos a obra de Deus. E José é um homem para a gente olhar e se espelhar e querer sermos igual a ele, perseverante no Senhor. Porque Deus ele tem um propósito nas nossas vidas de uma maneira muito especial. Basta a gente esperar com paciência no Senhor, porque ele vai fazer, ele vai cumprir. Se a gente for analisar muito bem a história de José, a gente vai ver como foi difícil para ele. Como foi difícil ele acreditar dentro de um lugar, né, dentro de uma prisão e continuar sonhando. Isso para as pessoas que estavam ali ao redor dele, eles ficavam abismados, eles ficavam, eu acredito que eles ficavam assustados com tanta fé, que em meia prova, em meia luta, em meia dificuldade, aquele homem ali estava perseverando no Senhor e crendo que o Senhor Deus ia fazer grandes coisas sobre a vida deles. E eles puderam contemplar o milagre de Deus sobre a vida dele. José, quando aonde ele tocava, Deus abençoava. E eu quero dizer para nós, né, se está difícil, se a vida está difícil, se tem obstáculo, aonde você for, ainda que você não veja flores, mas seja uma bênção do Senhor. Toque e faça gerar, né? Porque a gente somos bênçãos do Senhor para fazer gerar. Se a gente deixar Deus nos usar, aonde tem treva, aonde está ruim, aonde só tem palavras de maldição, se nós chegarmos nesse lugar e profetizar e agir de uma maneira diferente, movido pelo Espírito Santo de Deus, o milagre ele vai acontecer. As coisas vão acontecer sobre o ambiente, amém? E é essa palavra que eu queria deixar no coração dos irmãos. Que a gente sejamos que nem José, perseverante no Senhor e esperando que Deus ele vai fazer. Tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito. Se há um levante, é porque Deus ele tem um propósito. E se você está andando na promessa do Senhor conforme a vontade de Deus,
você está correndo por propósito, né? Então, somente creia, persevera no Senhor, porque Ele lhe dará a vitória. E o lugar de honra, Deus ele vai te levantar e vai te levar para esse lugar de honra. Basta você perseverar no Senhor, né? E guardar a sua fé e ser fiel. Quando as tentações, as provações vier, como veio sobre a vida de José, você ser fiel ao Senhor. Amém? Essas palavras que eu queria deixar para os irmãos.